pelo Facebook. Também tem, né? Também tem umas coisinhas assim, tem umas dificuldades assim, mas... Mas eu tô. Ali atrás tem uma turminha do ESD. De uma? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer a divulgação dos nossos cursos que acontecem aqui semanalmente. Às terças-feiras, a partir das 19 horas, nós temos o ESD. Então, já está acontecendo na salinha lá de trás. Quinta-feira, nós temos 2 cursos, de 19 às 20 horas. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E de 20 às 21 horas, nós temos o estudo da mediunidade. E aos sábados, a partir de 10h30, logo após a reunião pública, nós temos o ESD, ok? Então, quem tiver interesse de se juntar aqui aos grupos, serão todos bem-vindos. Hoje nós teremos aqui na nossa casa nossa amiga Claudete Maria. Ela pertence ao Grupo Espírita Amor à Verdade. Essa casa fica em Miguel Couto? Fica em Miguel Couto. No próximo sábado, nós teremos aqui também uma palestrante, uma amiga vinda de outra casa, que é Maria Nazaré Terra, e ela é do Grupo Espírita Lar de Maria. Estará falando sobre 6 pilares da medicina, de estilo de vida e saúde mental. E na próxima terça-feira, nós temos aqui a nossa irmã Enir Neves falando sobre sugestão. Lembrando que o tema central do mês de junho é pensamento e vida. Então, nós vamos fazer a leitura da página de hoje, intitulada Busquemos a Luz, do livro Fonte Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel.
Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Graças a Deus. Então, Senhor, Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos reunidos nesta noite para aprendermos um pouco mais da mensagem que será trazida pela nossa irmã Claudete. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da noite, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa tão abençoada, tão amada aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Te pedimos pela nossa irmã Claudete, que vem de outra casa, nos trazer a mensagem da noite. Que ela possa ser envolvida pela espiritualidade amiga, pelo seu benfeitor espiritual, para conduzir o estudo dessa noite. E que essa mensagem possa chegar em todos os lares daqueles nossos irmãos que estão nos assistindo. E possam chegar também, Senhor, essas vibrações de paz e de amor que estão nos envolvendo nesse instante em todos os lares, principalmente daqueles nossos irmãos que estiverem vindo nesse momento em nossos pensamentos. Que eles possam estar recebendo, Senhor, essas mesmas vibrações de paz, de amor. Que tudo, Senhor, todas essas vibrações possam atingir esses lares, esse bairro,
em todos os lares, Senhor. E assim, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade e te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós convidamos a nossa irmã Claudete, que estará falando sobre a leveza do perdão. Então, boa noite a todos. Que possamos pedir que Jesus nos abençoe, né? Nos fortaleça, que sejam momentos de refazimento para cada um de nós, mas que não só para nós, né? Como a Patrícia falou na prece, que possamos estender essas vibrações àqueles que passam pelo nosso pensamento, porque a doutrina espírita nos ensina isso, né? O amor ao próximo, e nos ensina que não há fronteiras para o pensamento pelas nossas vibrações. Então, aqueles que passam pelos nossos pensamentos, onde quer que eles estejam, que possam receber o melhor saindo de nós, né? Só para eu ver a hora, até que horas que eu tenho para saber? É 8h15. Ótimo, tá bom então. Se eu errar aqui, eu peço ajuda. Acho que é aqui, não é isso? Não, já fiz besteira, ó. Pronto, não é isso? Tá. Então, o tema da noite de hoje é um tema muito importante, né? Para cada um de nós. Ninguém veio aqui ensinar nada, porque estamos todos aprendendo cada lição da vida, né? A cada instante somos convidados ao perdão, não é, gente? A cada dia. É no trânsito, é no nosso trabalho, principalmente dentro de casa. Nós mesmos precisamos do auto-perdão, nós mesmos nos perdoarmos, porque às vezes nós desejamos tanto ser uma pessoa melhor e ainda não conseguimos, né? Às vezes a gente tropeça, cai, levanta, o importante é não ficar no chão. É a gente sempre persistir e desejar sempre fazer o melhor ao nosso alcance, né? Então, vamos lá. As faces do perdão, né? Quais são as faces do perdão? Primeiro vamos compreender um pouquinho por que o perdão traz leveza. Por que leveza do perdão? Porque quem perdoa, liberta-se, né? Liberta-se de um jugo pesado, que é a mágoa, ressentimento. Jesus não fala, né? Suave é meu jugo, né? Vinde a mim, suave é meu jugo. Por que ele diz isso? Porque ele não guardava esse tipo de ressentimento, de mágoa, de sentimentos inferiores, pesados, como nós, às vezes não, muitas das vezes fazemos, né? Nós, em um momento específico, tivemos um recado da espiritualidade muito interessante, que nós, às vezes, esquecemos de carregar, de florir o nosso coração, como se fosse realmente carregando um colar de flores. E optamos muitas das vezes por carregar um peso tremendo, ao ponto de abaixar nossas cabeças e ficarmos simplesmente aqui voltados para o chão, né? É uma alegoria, uma metáfora, uma expressão metafórica que nos convida a ver quanto que o perdão é leve de fato. Não só o perdão, né? Mas a alegria, a esperança, o desejo de viver virtudes e convites difíceis nos dias de hoje que temos vivido, né? Mas importantíssimos e ao mesmo tempo indispensáveis. Então ali, as faces do perdão. Quais são as faces do perdão? Olha, primeiro aqui, perdoar a si mesmo. O que promove o perdão a si mesmo? A autocura. Porque se eu vivo o tempo inteiro carregando, como diz Joana de Ângeles diz que a culpa é o cupim da alma. Vai destruindo e a gente nem sente. Quando vai ver, já está lá no chão a nossa estrutura, né? Então, quando eu perdoo a mim mesmo em primeiro lugar, porque às vezes a gente só pensa aqui, ó. A gente só quer fazer o bem ao outro, a gente só quer orar pelo outro, a gente quer zelar pelo outro, super louvável. É isso que Jesus nos ensina, né? Entretanto, precisamos sempre fazer esse autoolhar, essa autoanálise, essa autoavaliação. E diz o que ele pra gente? Que quando eu me perdoo, eu promovo cura. Cientificamente está comprovado da doutora, em especial a doutora Kátia
ela é japonesa, às vezes o nome dele eu faço, a doutora Kátia Kanahara, alguém conhece? Excelente, tá? Fica a dica. Ela é o quê, doutora? Ela é doutora, ela é voltada para a parte da estética, mas ela é geral, ela é da medicina integrativa. Ah, tá. Ela é de São Paulo, não por isso, mas ela é espírita. Então ela tem um conhecimento muito interessante. E ela fala, está comprovado, porque eles estudam os artigos mais recentes, que o câncer, por exemplo, de mama está altamente ligado ao ressentimento, à raiva, à falta de perdão pelo parceiro. Olha que coisa, né? Muito interessante. E é exatamente isso ali. Então, quando eu me perdoo, eu me libero. Por isso que ele é leve, né? Então, amar ao próximo é a caridade. No bíblico que Jesus fala, benevolência, indulgência e perdão para com todos, a coisa mais linda, lá na questão 88 do Livro dos Espíritos, não é isso que a gente aprende com Jesus também? O maior modelo que passou sobre a Terra, inclusive é nele que a gente deve se espelhar o tempo inteiro, né? Todas as vezes a gente fala assim, mas eu não sou Jesus, a gente não é Jesus, claro que nós não somos Jesus, mas a nossa meta deve ser ele. Sempre buscar se espelhar em Jesus. O que Jesus faria? Será que ele guardaria esse remorso todo? Qual foi o maior exemplo que o Cristo nos trouxe lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus fala lá no Evangelho para a gente? O que ele fala? Perdoe 70 vezes, 7 vezes cada falha. Significando que o perdão ele é ilimitado, né? Aí nós temos aqui o perdão ao próximo, esse próximo primeiro, olha que bonitinho, primeiro onde é? Dentro de casa, né? O próximo no nosso convívio social, que pode ser no nosso trabalho, nossos vizinhos, e estranhos também ao convívio, que nós acabamos de falar. Nós, às vezes, estamos no trânsito, vamos comprar uma coisa, que coisa chata, quando a gente vai fazer uma compra em alguma loja que a pessoa é totalmente indiferente, mal educada, não é? É muito triste e serve para a gente não fazer o mesmo, né? Porque tudo que a gente vê de negativo no outro não é para a gente criticar apenas, é para a gente simplesmente ver que a gente não deve fazer com o outro. Se é desagradável receber aquele tipo de ação, que a gente deve evitar para a gente, né? Então, são consideradas pessoas estranhas, vamos dizer, do nosso convívio. Mas não são estranhos. Por quê? Porque estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal de Deus, nosso Pai, e somos todos uma única família. Esses cujos nossos olhos veem agora e aqueles que o nosso coração pode sentir aqui nessa Assembleia. Somos todos irmãos uns dos outros, todos num grande aprendizado, né? Então, algumas frases a gente trouxe bem interessantes também. Quando você não perdoa, o prisioneiro é? Você. Você, somos nós. Jesus muito sábio em tudo que ele falava, tudo que ele pregava e nos ensinava. Por isso que ele é modelo e guia. Porque ele sabia que se nós ficássemos presos ao ressentimento e ao ódio, à mágoa, aquilo que nos aconteceu, o que aconteceria conosco? Adoeceríamos, né? Ficaríamos prisioneiros de nós mesmos. Então, lá em o Evangelho, ele diz o que para a gente também? Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, em especial o item do Evangelho, perdão aos inimigos desencarnados, aos adversários. Não é isso que Jesus ensina para a gente? Por quê? Porque somos espíritos imortais, a nossa vida não cessa aqui, a vida física sim, mas nós permaneceremos. Nós preexistimos ao berço e continuaremos existindo após o túmulo. Sendo assim, toda a minha aquisição, todas as minhas vitórias, todas as minhas conquistas, como também as minhas derrotas, as minhas deficiências, as minhas limitações, me acompanharão, onde quer que eu vá. Se eu parto para o plano espiritual, vamos pensar rapidinho, cada um pergunta e responda a si mesmo. Responda para si mesmo que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou. Por que você amou? O que Jesus não falou? Gostai dos vossos inimigos. E disse, amai os vossos inimigos. Porque gostar, de fato, eu vou gostar daquilo que me agrada. Amar é transcender.
Amar é ultrapassar as barreiras daquilo que eu não vejo, daquilo que eu compreendo e ir além. Então ele não pediu, goste de vossos inimigos, perdoe, amo os vossos inimigos. E amar os adversários, sobretudo os nossos adversários, enquanto estamos aqui a caminho com ele, não é que fala a passagem? Enquanto está em vida, enquanto está em... Reconcilie com o vosso próximo, enquanto há tempo. Em que sentido? Para que a gente não leve essa bagagem. O que a gente vê nas obras de André Luiz, de Ivone Pereira? O que a gente vê? De Manuel Filomeno de Miranda, quanta tristeza, quanta dor, quanta cristalização do ódio, vidas que perseveram séculos e mais séculos ali agarradas. Por isso que quando a gente perdoa, quem liberta é a gente mesmo. Somos nós que nos libertamos, tiramos o controle remoto da mão do outro. Quando eu não consigo perdoar, quando eu não consigo desculpar, eu estou dando controle remoto na mão dele. Ele fazer o que bem entende comigo, eu não vou ter sossego. Percebe? Eu não vou ter sossego. O tempo inteiro eu vou deixar que o outro me comande, que me perturbe, que me incomode, que me faça tremer dos pés à cabeça, que me cause mal-estar, que me cause mal. Eu estou permitindo, o controle está na mão dele. Por quê? O que a página falou agora? Quando eu alcanço a luz, as trevas não tem como. Busco o que é luz. A luz está aqui. A sombra não pode com a luz jamais. Se a minha vibração ela alteia, se eu estou acima daquela vibração, não é no sentido de sentir melhor, superior a ninguém, não é nada disso, né? Mas no sentido de ser inteligente até, de ser sábio, de buscar agir como Jesus mandou, nos ensinou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Em que sentido? Porque ele passou por tudo isso. Gente, Jesus sofreu muita coisa aqui na Terra. Não se deixou abater. E ele mesmo disse, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. Então ele já nos explicou. E disse também, até no próprio movimento, de modo geral, que a gente não faz enfrentamento e tem oportunidade de perdoar, não é só lá fora. Na casa espírita nós temos muita oportunidade. Não é, gente? Quanta oportunidade. E quanto mais a gente se for se livrando desses lixos, porque a gente recebe aquilo, se a gente não estiver bem, se a gente estiver bem, a gente fala assim, não, fulano não estava no bom momento, não, porque ela não falaria isso comigo desse jeito. Mas tem momento que a gente está mal. Gente, como é que pode fulano ter falado isso comigo? Quando a gente está bem, aquilo passa batido. Exatamente. Aconteceu comigo há pouco tempo. A gente está sempre na casa fazendo uma coisa, fazendo outra, mas a gente tem 3 filhos, tem esposo esperando em casa, tem atividade. Então é período de aniversário, tal. E às vezes a pessoa fala uma coisa assim, já vai, você tinha que vir com menos pressa. E a gente fica assim, meu Deus. Né? Mas por quê? O que você falou, a gente está sensível já. E o outro, às vezes, com certeza, não teve aquela intenção de falar nada daquilo para nos magoar. Mas tem alguém que tem intenção de machucar? Sim ou não? Sim, também tem. Claro que tem. Né? Não sejamos ingênuos, mas tem. E o papel é sempre nosso. Não é o que o outro fez comigo, é aquilo que eu fiz daquilo que o outro me fez. Né, gente? Parece uma liçãozinha de boca para fora, mas não estou falando de boca para fora não, tá? A gente sabe, né? A gente tem isso na nossa casa, a gente tem isso na família, a gente tem isso no nosso... Então não é o que o outro fez comigo, é o que eu estou fazendo do outro. Porque eu posso ficar o tempo inteiro, a gente vai ver uma mensagenzinha ali que, nossa, aquilo ficou para mim para sempre. Que o César uma vez falou, vou até adiantar, é a banana. Deixa eu ver se eu vou nela aqui rapidinho. É só a imagem. Essa aqui. Vocês conhecem esse livro ali? Eu tirei só um trecho porque eu fiz esse estudo. Não é esse estudo, não. É o estudo que eu fiz, foi Observo Hoje. Cirurgia Moral. Gente, que livro. E ele traz aquele trecho. Ele não se preocupe muito com ontem, nem tampouco com o amanhã. O que passou nos serve de vez em quando para uma avaliação dos nossos deveres, nos certames futuros, sem que a nossa visão, a nossa sensibilidade se atrofie nas falsas apreciações. Aí vem a história da banana, a verdade das bananas,
alguém já deve ter ouvido César contar, e aquilo ficou para mim. Falei, meu Deus, que lição. A banana, 2 monges conversando um com o outro, mas um se batendo, falando, e o outro só ouvindo sabiamente, né? E ele está falando. Aí o outro foi, enfiou a mão no bolso, pegou a banana. Você pode comer essa banana aqui? Ele, Deus me livre, banana podre, literalmente. Sabe aquela banana que você vai jogar no lixo? Literalmente. Falou, pois é. Essa banana representa o que foi, já passou, não tem jeito. O que foi já era. É a banana podre, aquela casca escurecida, já foi, não tem como reverter, né? Tem como tirar a lição, mas como reverter, voltar lá não tem como. Não diz a passagem que uma água nunca passa pelo a água, ninguém se banha nas mesmas águas de um rio mais que uma vez, né? Que aquela água já foi. Você parece que é a mesma, não é? O tempo inteiro nova água passando por ali. Ele enfiou a banana no bolso, e tirou outra e deu na mão dele. Verde, mas verde. E agora, você pode comer? Como que eu vou comer isso? Não dá nem poder puxar a casca, extremamente verde. Ah, então, isso aqui simboliza o que virá, o porvir. Não tem como. Nem o que passou e nem o que virá. Enfiou na bolsa. E por fim, ele pega a última banana, descasca, arranca um pedaço, come e dá para ele. E agora? Ele come, nossa, mas está muito saborosa. Ele falou, exatamente. É o hoje. É a única coisa que nós temos poder, é o presente, é o agora, é esse momento. Por isso que se chama presente, né? Então, nem a banana podre, porque é o passado, você não tem como voltar, e nem a banana verde, está lá no futuro, fazendo a gente sofrer, não é? Então, eu hoje viver aqui, aí fazendo o link, quem fala isso pra gente? Jesus. O que ele diz pra gente? A cada dia basta o seu mal. Mostrando para a gente combater a nossa ansiedade, né? Em qualquer aspecto, ajudando a gente a viver melhor. Né? Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se não der tempo de tudo, não tem problema, tá? A gente vai aqui na... Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós comentamos, né? Como nós perdoamos. Por que está grifado ali? Por que? Como? Né? Isso aqui é conforme, é uma conjunção conformativa, a gente diz, né? E de conformidade. Então, Deus perdoa a gente? Nunca. Deus perdoa a gente? Sim ou não? O que é o perdão? O perdão não é quando eu me sinto ofendido, quando eu me sinto mal. Eu preciso perdoar, me libertar. Deus perdoa? Nunca. Por que Deus não perdoa nunca? Está ficando louca? Porque só perdoa aquele que se sente ofendido. Deus não nos perdoa nunca. Ele não tem o que perdoar. Ele é o Pai da misericórdia e do amor. Entretanto, eu me comprometo diante da lei dele. A lei dele, que é justa e única para todos. Rico, pobre, não interessa quem seja. Entende? Com atenuante de aquele que sabe mais, aquele que mais foi dado, mais lhe será cobrado. A diferença. A cada um segundo as suas obras. Não é? Mas Deus não perdoa nesse sentido. Porque Ele não tem o que perdoar. Ele não se ofende conosco. Por isso que Mahatma Gandhi, eu ser interrogado, né? Já perdoou? Já perdoou? Não. O senhor vai perdoar? Não, nunca vou perdoar, não vou perdoar. Mas por quê? O senhor que é pacifista e tal? Porque eu nunca me senti ofendido. Se Mahatma Gandhi, imagine Deus, o nosso Pai. Entende? Então é nesse sentido. Então nós perdoamos porque nós nos sentimos ofendidos. Ali, então, perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos. Ou seja, conforme eu me libero com a lei, conforme eu me reparo, me reeduco. Porque a lei é de reeducação, é de reabilitação, não é de castigo, não é nada disso. É de reabilitação. Conforme eu me reabilito diante da lei, aprendendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, refletindo. A gente vai conseguir já amanhã, hoje, fazer? Não, a gente vai devagarinho. Mas o primeiro passo é a gente internalizar. A gente vai aprendendo, vai compreendendo, vai trazendo isso para a nossa vida, vai falando, até, nossa, agora não tem jeito, agora eu tenho que fazer. Não é? Então, perdoe a nossa dívida como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A lei vai ser de acordo com aquilo que eu estiver dando. Se eu estou semeando perdão, se eu estou semeando, eu vou estar liberado perante a lei.
essa lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Porque Deus não quer que eu seja punido para sempre, castigado, nada disso. Ele quer que eu me reabilite diante da lei. Por isso que para Deus não interessa a banana podre, não interessa o que passou, é daqui para lá. Não interessa se ontem a gente errou, não interessa entre aspas, entendamos, né? Que a gente sabe que a gente semeou, vai colher. Nós ouvimos uma expressão no domingo tão maravilhosa da Renata. Só não sei falar o nome da Renata, no nome dela. Conhece a Renata? Do movimento, ela trabalha, frequenta o centro do César, Renata Zombelli. Um amor, tá? Até indico para o estudo, maravilhosa. E ela fez uma metáfora interessante, inclusive de um vídeo que ela tinha assistido da laranja. Disse que o professor estava diante dos alunos e perguntou: se eu espremer essa laranja aqui, o que vai sair? Aí, aluno, o caldo, o suco, laranja. Vai sair de caldo de quê? De laranja, é uma laranja. Ele falou, exatamente, é uma laranja. Então, às vezes, a gente quer espremer e quer sair coisa que a gente não tem. Vai sair aquilo que a gente tem ainda, o sumo, é a nossa essência. Se eu ainda sou espremida no meu dia a dia, eu tenho que prestar atenção que o suco que eu estou dando ali é de laranja, daquilo que eu tenho na minha essência. Se for ódio, se for blasfêmia, se for revolta, é o que vai sair de mim. Eu não vou querer que saia uva, ou seja, eu não vou querer ser o Chico Xavier se eu sou Claudete. Entende? Então, o suco vai sair o suco da laranja, aquilo que está ali. Não vou sair diferente, né? Então, nenhum barco, gente, isso aqui eu achei tão formidável. Nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. Como é que ele vai navegar? Está ali preso. A âncora está lá, ó, pesando. Está agarrado. Negar o perdão a si mesmo ou a outro. E olha só, a si mesmo. Não, isso que eu fiz não tem perdão. Não, isso que eu fiz não tem jeito. Tem jeito sim. Né? Ou a outra é como manter uma âncora que lhe prende a pessoa, o lugar ou a situação. Você fica a vida inteira, já passou, meu Deus, 10 anos, 2 anos, você continua ali, lembrando daquele, chorando do mesmo jeito como se acontecesse, se estivesse acontecendo hoje. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não separa. Vê que a gente escuta uma música, o que a música faz com a gente? Leva a gente lá. A gente lembra os nossos 13 anos, até saudade, né? Nossos 16 anos. Não lembra a gente lá? Então, a mesma coisa. Se for uma música ruim, se for algo que traz lembrança ruim, vai viver, vai chorar, o coração vai disparar, porque o cérebro não vai fazer essa separação de realidade com a fantasia, com a emoção, né? Então, olha lá. O que o conceito dicionário fala para a gente de perdão? O perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou de raiva contra a pessoa ou contra si mesmo. O que o Espiritismo fala? Concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa. Gente, indefinida. Para que o pecador se recomponha, o criminoso se libere. O que Paulo fala? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. O perdão não é uma linguagem de amor? Ele é uma linguagem de amor. Por que ele toca o criminoso? Por que ele toca? Só ele toca. Mas não perdão de boca para fora, diz o Evangelho. Não perdão de lábios. Tá bom, se sentindo, né? Eu te perdoo. Não, isso assim não. Mas aquele ato ofertando a outra face. O que é ofertar a outra face? É você mostrar uma nova forma de agir para aquela pessoa. É fácil? Não é fácil. É mostrar, olha só, você, sem falar. Olha, você se equivocou. Isso que você está fazendo aí não está muito legal, não. Preste atenção. Essa é outra face que Jesus quer que a gente dê. A gente pensa que outra face é deixar os outros fazer tudo o que quer com a gente. Né? E às vezes isso acontece, né? A pessoa vem, nossa, mas você é uma pessoa super espiritualizada, não sei de onde a pessoa tirou isso, né? Mas já vem com intenção, às vezes, mesmo que ela não esteja consciente, mas ela tem intenção de se aproveitar daquilo. Isso é muito triste, né, gente? A pessoa achar que a gente é bobo, né? Ser de manso como as ovelhas e astutos como a serpente, ou seja, ficar acordado também, prestar atenção, né? Então, Emmanuel diz o que para a gente? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos,
E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Aí fica ótimo, porque a gente adora o perdão, né? É bom a gente ficar inquieto diante de uma ação que a gente teve que não foi legal? Não é bom, a gente fica agoniado, não fica? A gente não quer reparar? A mesma coisa é o outro, né? A gente até viu essa situação agora há pouco tempo dessa moça esteticista que infelizmente teve aquela atitude. Aí eu estava conversando com uma pessoa lá na hora, eu falei assim, gente, a pessoa não teve a intenção de fazer, não interessa, matou. Gente, mas, né? É triste. A gente viu que ela estava desesperada. Deve ser muito triste. Não estou falando, não estou batendo parabéns para ela, não, tá, gente? Mas não é. Ela não teve, gente, né? Ela tava muito triste, muito desesperada, né? Agora, é claro que foi uma coisa muito séria, né? Porque a gente é responsável pelo que a gente faz, né? Mas Jesus liberta o pecador, mas rejeita o pecado. E a gente faz o contrário, né? A gente rejeita o pecador. A pessoa errou, a gente quer ficar com aquele ódio, aquele ressentimento o tempo inteiro. Isso é muito ruim para a gente. E a gente está aqui na doutrina espírita, tem esse alerta o tempo inteiro. Porque nada do que eu estou falando aqui é novo, tenho certeza, nada, nenhuma palavra sequer. São lembretes que a gente, quando está refletindo, a gente fala, meu Deus, é mesmo, né? Vai pensando, vai pensando. Por isso que conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Por causa disso, por conta disso, né? Liberto a mim, liberto o outro. E se o outro não quiser? Aí o problema é de quem? Não é meu. Né? O problema, sinceramente, passa a ser dele. Eu me libero. Se ele não quer receber meu perdão, mas se eu for sincero, tentar pedir, mas se ele não quiser, eu me libero, não é? Já falamos sobre isso aqui, né, gente? O tipo de perdão que é entre nós, encarnados, entre o desencarnado, perdão a mim mesmo. Às vezes a pessoa desencarna tão magoada com a outra, isso é tão triste, né, gente? É muito triste, né? E a gente também. Se a gente pensasse aqui agora, se eu desencarnasse agora, pensa aí. Se fosse agora desencarnar, que ninguém está livre, né? Como que eu estaria? Que situação eu estaria? Levaria muitos ressentimentos? Estaria ancorado aqui ainda ou conseguiria ir com um pouco mais de tranquilidade? Essa reflexão a gente deve fazer sempre, né? Às vezes a gente sai de casa brigado com o outro, que a gente não deve fazer, que a gente não sabe se vai voltar. É um filho, é uma filha, é o esposo, esposa, é um irmão, a mãe, o pai. A gente deve evitar isso, né? A gente não é santo, mas buscar sempre o melhor, sempre ao nosso alcance. A 61 diz assim, poderemos ultimamente, né, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, então já comentamos na questão anterior, quando fala, perdoa nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, os Espíritos dizem, Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as faltas, é só pedir. Estou pedindo que eu estou continuando agindo da mesma forma, né? Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Não é eu pedir desculpa, eu continuo fazendo. Peço desculpas, continuo fazendo. Peço desculpas, continuo fazendo. Aí não adianta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? É o Livro dos Espíritos. Como a entendia Jesus? É o BIP, né? Benevolência para com todos. Não falou que é só para quem é espírita. Não falou que é só para os familiares. Todos, gente, é o universo. Aquele que está aqui no meu caminho, aquele que já partiu, aquele que ainda me encontro ainda de alguma forma ligado a ele, né? Indulgência para as imperfeições. Por que indulgência para as imperfeições? Porque eu também tenho imperfeições. E perdão das ofensas. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta
de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa. Lembre o que é por Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não o atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao teu lado. Fale sempre ao seu coração e verá então tudo mudado. O inimigo será amigo, todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Você já viu uma coisa mais linda, né? Querida, que tanto compôs para nós na evangelização e que fala as maiores verdades nessa canção, né? Então, o perdão liberta. Liberta de quê? Desse peso que a gente põe, né? Dessa mágoa, desse ressentimento, ó, ressentimento. Significa sentir de novo, ficar sentindo a mesma coisa. Isso é tão ruim. A gente até fica, né? 1, 2, 3 dias já está ótimo, né? Vamos parar com esse negócio. Quer ficar quem carrega lixo é o quê? Caminhão lá do lixeiro, sei lá o que foi. A gente não. Olha o saco de batatas podres. Gente, a batata fede muito, né? Que coisa horrorosa. Então, imaginemos o nosso hálito mental. Acho que é Martins Peralva, estudando a mediunidade. Me ajuda aí, estudando a mediunidade nos domínios da mediunidade. Estudando a mediunidade com Martins Peralva. Me corrija se eu estiver errada. E também a Joana de Anjos fala disso, do nosso hálito mental. Nós temos o hálito mental, que são as vibrações que nós emitimos. Você fica, ouvindo. Gente, não dá certo, ninguém aguenta. Toda vez a mesma coisa, quem aguenta? Ninguém aguenta. Né? A negatividade, o hálito. Aquela pessoa que quando chega perto de você, você fica, vou correr por ali. Porque é tão desagradável, e a gente fica desagradável, né? Agora, se você reclama de vez em quando, mas sempre do mesmo jeito não dá, né? Então, olha lá, o perdão abre uma fonte de vida onde a mágoa abriu uma cova de morte. Muito profundo, né, gente? Então, nós só temos a ganhar. Hoje nós vamos fazer um exercício, eu também, todos nós vamos fazer. Quando deitarmos na nossa caminha para dormir, vamos orar. Vamos pensar naqueles que nós sentimos que estamos ainda linkados, mas por um link tão negativo. Pensa aquilo que aconteceu, que foi desagradável, ou você com a pessoa, ou ela com você. E vamos desfazer isso, vamos abrir uma fonte de vida, vamos começar o perdão. Porque às vezes a gente consegue perdoar assim, né? Entre aspas, né? Que a gente fica assim, nossa, como que eu consegui? E às vezes uma coisinha fica roendo o tempo inteiro, fica ali, igual o cachorro correndo atrás do rabo, já viu? Ele sai do lugar? Não sai. Então, às vezes nós precisamos isso. Então vamos na noite de hoje a começar a fazer esse exercício. Se está difícil, vamos nos colocar no lugar da pessoa, vamos pensar que nós faríamos de repente até pior. Faríamos às vezes até pior, né? Aí o livro Cirurgia Moral eu já falei, já li, não é isso? Gente, o livro é maravilhoso, tá? De João Nunes Maia. Foi um estudo que eu fiz, mas eu fiz o estudo completo. Aqui eu só peguei 2 slides que eu tinha preparado no sábado e eu achei que tinha a ver, que é esse que eu falei da banana, já falei, né? E lembrado que Jesus também conta pra gente, conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Então nós estamos aqui, não podemos ser os mesmos mais quando sairmos daqui. Senão de nada vai adiantar, né? E essa música, que eu acho que não vai tocar. Deixa eu só ver aqui. E agora como é que eu faço? Eu queria tocar em cima daquele... Vamos ver se vai. Não. Tocou?
Fez algum barulho? Não, né? Fez, não fez? Ele tem um play aqui. É isso, só você botar em cima do play. Clica em cima do fone. É fone? Isso. Ih, que beleza, tocou. Essa música é linda, tá? É o que a gente comentou. Faltam 3 minutinhos enquanto ela começa. A gente fala tanto pro outro, do amor pro outro, mas aqui o nome é Semente do Alto Amor. É você olhar para si mesmo. Esse alto amor é junto, tá? Comecei paradinha ali, mas ele tem que ser junto. Quem souber cantar, canta junto. Um lugar. Ana Cláudia Bittencourt. Há em ti um lugar onde a luz não assombra a semente do alto amor, onde velhas visões, velhas concepções dão lugar à tolerância. Não se mata o que é, se conquista o passado, harmoniza. Preciso saber que o Evangelho acalma e o homem velho da alma se transforma num novo homem com coragem e com fé. Olha agora essas frases. Todo mundo junto cantar. Cuida de ti. Fala para você. Zela por ti. Fala para você. Ama a ti mesmo. Ora por ti. Pensa em ti. Perdoa a ti mesmo, coração cansado de errar, mas abençoado por tentar. Pode fechar. Aí ela repete, mas a gente termina. Pode passar, deixa eu passar aqui. Pronto. Então, fica pra gente essa lição, né? Esse lembrete do que a música fala, semente do alto amor. Que a gente possa se amar de que forma? Perdoando. Porque perdoando o outro eu vou estar me liberando. Perdoando o outro eu vou estar mais leve, né? Mais leve para viver. E sem dizer que Jesus conta tanto conosco, né? Então, quando vem a oportunidade da gente desculpar o outro, da gente perdoar, da gente compreender o outro, é um momento de testemunho. Porque falar só de Jesus não tem graça, né? Eu vou precisar passar pelo testemunho. E perdoar, eu acho que é um grande testemunho, é uma grande prova de que eu estou tentando viver o que ele me ensina, né? Então, busquemos Jesus a cada dia como nossa maior inspiração, busquemos vasculhar o nosso coração, como a música diz, busquemos orar por nós, zelar por nós, nos perdoar também, para que a gente possa viver melhor e mais saudáveis, tá? Que Jesus nos abençoe, nos oriente, seja nosso guia, seja o nosso modelo sempre, a cada dia. E a minha gratidão à casa e que Deus continue abençoando cada um de nós. Tá bom? Nós agradecemos a nossa irmã, leve o nosso abraço para sua casa e
Volte sempre. A casa agradece, né? Muito boa. Passou tão rápido. Muito obrigada, Claudete. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Estamos finalizando.